trabalhava com meu avô. O primeiro crime que eu fiz o quê? Joguei um primo meu, não primo, aquele primo afastado de longe, né? E ele me deu um soco nos olhos por causa de um cavalo, que eu tinha pegado o cavalo dele para dar um rolê, né? E ele, falei, vou matar você. Ele ainda me deu uns pontapés ainda, né? Deu uns pontapés ainda. Foi quando eu peguei ele, que eu trabalhava na Nabi com meu avô também, né? E a cana antigamente era grossa e ficava para passar. E eu tô pensando que uma pessoa passa que nem a cana, mas não passa. No moinho lá pra moer. Mas eu pensava isso, né? Só passou o braço, né? Aí a máquina entalou, começou a chiar. Aí os capatazes, meu avô, desligaram a máquina lá, né? E foi isso, primeiro crime meu. Minas Gerais foi isso aí. E nessa hora que você faz isso, te dá algum negócio assim? Caraca, olha o que eu fiz. Passei de um limite que eu não tinha passado ainda quando tu tirou a vida de alguém pela primeira vez. Não te deu esse estalo? Não, que nem esse meu primo mesmo aí. Eu empurrei ele pensando que ele ia passar o corpo dele, só passou o braço. Depois piquei ele no facão. Aí foi passando, só não passou a cabeça, caiu escorredor. Esse foi um trecho de podcast bizarro, né? Cara, esse podcast aí já conta com mais de 4 milhões de visualizações. Ele foi lançado há 4 anos atrás. Mas o YouTube começou a me recomendar ele de novo, mano. E esse foi simplesmente o episódio mais bizarro que eu já vi, mano. E pra gente entender como isso foi acontecer, a gente tem que entender da onde que veio toda essa influência que o Pedrinho Matador tem. Cara, tudo começa em 1996, que lá na Rede Globo, o Fantástico faz uma entrevista com ele, mano. Há 10 anos ele vive isolado na casa de detenção de Taubaté, São Paulo. Se for misturado aos outros presos, ele mata. Já matou 40 dentro da cadeia. Mato por prazer. O corpo está coberto de tatuagens, punhais, símbolos de umbanda, cruzes, vingança, ódio. Pedrinho Matador. Como vocês viram aí, mano, nessa época, foi isso aí que deixou essa imagem do Pedrinho Matador tão forte na internet. Mas pra gente entender também como ele chegou ao ponto de estar preso, a gente tem que saber a origem dele, né? No interior das montanhas de Minas Gerais se ergue uma cidade, Santa Rita do Sapucaí. Uma cidade cercada de fazendas de café. Hoje um santuário da tecnologia. Fundada em 1983, a MCM tem suas unidades industriais sediadas na cidade de Santa Rita do Sapucaí, sul do estado de Minas Gerais, no polo tecnológico denominado Vale da Eletrônica. Mas em 1954, o cenário era bem diferente. Entre o solo fértil e o cenário absoluto das fazendas coloniais, a calmaria mineira se escondia uma terrível tempestade. Pedrinho, Pedro Rodrigues Filho. Eu conheci, mas não fui eu que o prendi. Pedrinho Matador. Como é que ele agia? Ele matava por estrangulamento. Segundo me contaram, ele matou 3 inicialmente. Depois ele foi matando os outros aí na prisão. Segundo contaram. Não posso te afirmar com certeza. Eu era acostumado a tirar. Até na paca, macaco, um monte de coisa, mas que já aprendi a tirar da... Eu vou me ensinar. Eu vi o barco cair do buraco que ela fez nas costas do prefeito. Então eu joguei esse lugar e saí gritando. A gente vai se acostumando, a gente praticamente passa até gostar. Vício. Então vício é um hábito. Eu gosto mais de matar na faca, né? No estilete. A coisa não tem, vai na mão mesmo. Pontapé, no soco, estrangulado. Dependendo da preparação da pessoa, né? Muito antes da sua vida criminosa, até mesmo de ter nascido, no interior de uma fazenda, seu pai, em um ataque de fúria, desfere chutes contra a sua mãe, que estava grávida dele, né? E fez com que o mesmo nascesse com lesões visíveis na cabeça, no corpo, assim. Na infância, Pedrinho Matador não teve muitos brinquedos. E também não teve uma escola regular. Ele passava mais seu tempo na roça, né? Ele trabalhava na roça. Mas antes disso, como é que era a tua vida? Onde é que tu morava quando era criança? Como é que era a convivência por lá? Eu fui nascido no estado de Minas Gerais, né? E fui criado no interior de Mogi das Cruzes, certo?
E com meus pais era uma família humilde, simples, casinha de sapé, né? Casinha de sapé, né? Chão de terra, trabalhando na roça, né? E minha família foi simplesmente, nunca foi de classe alta, nada, só pura humildade, sempre foi. Sempre foi uma pessoa mais humilde, né? Foi crescido com a minha família na roça, né? Depois eu cresci com 14, 15 anos, né? Já fui pro crime, né? Tive que cometer crime, né? Obrigado, né? Fui obrigado, né? Você diz obrigado Obrigado, que porque eu era molecão, né? Trabalhava com meu avô. E já nessa época o mesmo fala que já cometia vários crimes, entre 12 e 14 anos. Com o passar do tempo, as coisas começaram a se complicar para Pedrinho e o tempo cobrou, né? Ele foi preso definitivamente em 24 de maio de 1973, somando seus crimes feitos dentro já da cadeia e fora da cadeia. Ele conseguiu somar mais de 400 anos de condenação. E ele fala que supostamente ele teria cometido 100 assassinatos, mas acaba que só foram confirmados 71. Na época que o Pedrinho foi condenado, o Código Penal era diferente, né? Independente da quantidade de anos condenados, ele não poderia ficar mais de 30 anos na cadeia. Mas como o caso dele assim foi muito escandaloso, abriram uma exceção para ele e ficou 40 anos preso. Em 2018, ele acabou sendo solto com 64 anos. Tá aqui, né? Pedrinho, após sair da cadeia, ele não decidiu viver uma vida anônima. Ele acabou decidindo viver uma vida social, né? E ele acabou criando um canal no YouTube que ele falava sobre crimes, analisava crimes. Ele até analisou o Lázaro. E também ele passou aí em podcasts. E o Fabio junto com o Pedrinho, nosso primeiro convidado aí. E aí, Fabio, o que você acha disso? Falar sobre a vida dele, né, mano? O cara, você pode ser contra ele, tudo contra ele, mas o cara, ele tem muita história pra contar, mano. E o podcast mais icônico que ele foi o podcast do Cometa, que lá ele fala sobre seus crimes, né? Um exemplo é o do pai, né? Que ele supostamente tinha matado o pai. E aí, então tu em nenhum momento mesmo assim sentiu qualquer tipo de matar meu pai? Não sentiu um ruim assim de falar, vou matar meu pai, isso aqui é demais? Não, eu falei no caixão da minha mãe, que eu fui no Nicotério ver minha mãe. O juiz autorizou. E o Nicotério ficava da frente da cadeia de Mogi. Aí eu fui, entendeu? Com o gemado, aí eu jurei. Vingança no caixão da minha mãe. Que é aquela história do coração, né? Mas eu só masquei. Que eu cortei o bico do coração, masquei porque eu falei no caixão, vou comer o coração dele. Foi o que eu fiz, foi vingança, mas não que eu engoli. Eu masquei e joguei em cima do corpo do meu pai dentro da cela, no chão. Bizarro, né, mano? E pensar que o cara se justificou, tentou se justificar falando que ele só mascou o coração do pai. Bizarro demais. Também teve outra coisa que ele falou foi o caso do companheiro de cela, né? Que falaram que ele tinha matado o companheiro de cela só porque ele roncava. Mas ele desmente isso no podcast. Que nem eu vi uma história que eu acho que você desmentiu. Eu queria ver agora pra desmentir mesmo. Sobre matar um cara que tava roncando na cela. Não, isso aí não é verdade. Isso aí o delegado e o escrivão, um bafo de pinga na minha cara, falou, por que você matou o cara? Aí eu peguei e falei, porque roncava muito. Mas não foi isso. Porque eu tava com visita íntima, né? E eu tinha vindo do anexo Taubaté para sumariar. E no caminho, fomos lá em Aparecida, peguei mais um preso lá. O preso veio junto comigo. Como cheguei no dia de sexta-feira, no outro dia era sábado, pôs ele junto comigo na cela até chegar segunda-feira. Ele ia na segunda ele ia por fora e eu ia na terça, né? E nessa foi uma amiga me visitar, que o guarda me conhecendo,
Tem problema não? Lógico que o senhor sabe que não, ninguém é louco. Aí pôs a minha visita na cela. E ele ficava atrás do quieto assim. Olhando. Mas você matou esse na faca também? Matei na faca. Peguei a faca do faxina, trouxe pra mim do pavilhão, né? Porque o hospital é fora da penitenciária. É dentro da penitenciária, mas fica na frente, né? Trouxe, ele nem viu pegar a faca, peguei pelo guichê. Aí matei ele sentado. Ele nem viu. Nem viu. Eu vi, ele tava inteiro, mas me deu trabalho. Deu trabalho, porque eu já tinha cutucado o coração, o bobo dele, que é o coração, né? E você furando o coração, enquanto tiver uma gota de sangue, ele tá de pé. É? Opa, entendeu? A não ser que pegue na bexiga. Aí cai. Mas se pegar no bobo, ele não cai não. Enquanto tiver uma gota de sangue, ele não cai. Cara, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né, mano? Muita bizarrice esse vídeo. E deixa o seu like, hype o vídeo. Se inscreva no canal e falou.